Meus irmãos, vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 6. Será um dos textos abordados na nossa mensagem desta manhã. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Curvemos nossas cabeças rapidamente. Senhor, abençoa agora, na medida que nos aproximamos da Tua palavra, procuramos ver os ensinamentos que Tu tens para cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, que Tu fales ao nosso coração, que nós possamos examinar o contexto no qual nós estamos inseridos e que possamos ter a postura bíblica correta na nossa vida, no nosso testemunho, nas nossas igrejas, Senhor, na nossa família. Perdoa-nos, Senhor, às vezes pela negligência que temos para com a Tua palavra. Ajuda-nos a extrair dela e somente dela a motivação, o ensinamento e as diretrizes para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho que envergonha é o nosso tema, dentro do tema maior dessa conferência, Alicerces da Fé Cristã. Numa determinada ocasião, eu comentava com uma pessoa chegada sobre escritos e preleções que nós, que temos a persuasão da teologia da reforma, fazemos. E aquela pessoa me disse que, ainda que contivessem verdades necessárias a serem expostas, e ele disse o seguinte: por vezes nós somos excessivamente críticos. Escrevemos demais para criticar, para derrubar, mais do que para construir. Daí, dizia ele, a reação que alguns nem perdem tempo para ler ou ouvir o que nós temos a dizer. Mas eu tenho a convicção que nessa conferência aqui nós construímos bastante. Nós damos bastante direcionamento e enfatizamos bastante os aspectos positivos, não somente as críticas. No entanto, cabe-me esse tema, Evangelho que envergonha. Nada poderia ser mais negativo do que isso, né? E logo eu, que tenho a reputação pelos meus amigos de chupar 2 limões no café da manhã, consumir uma garrafa de pimenta malagueta a cada 2 dias e escovar os dentes com ácido sulfúrico. Mas eu tenho convicção, certeza e alegria que muitos outros daqui que estarão aqui expondo a palavra de Deus estarão construindo, emitindo direcionamento positivo sobre o Evangelho Salvador de Cristo, sobre os alicerces da fé cristã. Cabe a mim, então, um pouco de destruição daquilo que precisa ser destruído, e eu vou me conformar com isso. Mas espero que vocês não me desliguem logo no início. Procurem ver a pertinência desse ensino que nós encontramos na palavra de Deus, o Evangelho que envergonha. O nosso roteiro vai ser uma introdução, tanto quanto longa, mas tenham paciência. Depois queremos ter uma exposição do trecho que nós lemos e mais alguns versículos lá em Gálatas capítulo 5. E finalmente queremos terminar com uma aplicação de tudo aquilo que nós lemos, vemos e
temos registrado na palavra de Deus. Por certo, nós conhecemos a expressão de Paulo, não me envergonho do Evangelho. Se pudermos mostrar as transparências no slide número 2. Essa expressão é utilizada por Paulo em Romanos, capítulo 1, versículos 15 a 17. E eu vou abordá-la rapidamente nessa introdução, porque eu quero chegar logo à exposição do texto, né, que nós lemos e dos versículos seguintes. Quando nós pensamos nesse tema, o Evangelho que envergonha, eu vejo duas possibilidades. O Evangelho de Deus pode envergonhar, e o Evangelho falso deve envergonhar. São vergonhas diferentes, por situações e por razões diferentes, mas ambas essas situações se apresentam em nosso meio. Primeiro, vemos que o Evangelho pode envergonhar, e refiro-me nesse caso ao Evangelho conforme Paulo utiliza aqui nesse texto de Romanos, capítulo 1, versículos 15 a 17, onde ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Notem que a palavra Evangelho ocorre 3 vezes nesse texto. É o tema dominante nesse início da carta de Paulo aos Romanos. Paulo quer deixar bem clara que a história da redenção tem o seu ápice na proclamação da vida, morte e ressurreição e na mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, nas boas novas. Paulo não tinha vergonha do escândalo da cruz. A história de Cristo na morte da cruz era escândalo para muitos. Muitos gostariam de ver uma história de conquista, de vitórias humanas. Muitos gostariam de não ser associados à pessoa de Cristo. Esses não entendiam a natureza eminentemente espiritual da vitória, não se apercebiam da realidade da vitória na ressurreição de Cristo, e Paulo afirma que ele não se envergonha do Evangelho. E a razão que ele dá é muito simples. Esse Evangelho ele não se envergonha porque ele é de Cristo. Ele é poder de Deus para a salvação. Esse Evangelho ele gera crença genuína. Note que ele diz: de todo aquele que crê. Mas é interessante também nós vermos que esse Evangelho podia envergonhar. Ele podia envergonhar aqueles que sentiam a ausência de popularidade do Cristo crucificado, ou pela simplicidade do Evangelho Salvador de Cristo. Irmãos, esse mesmo sentimento continua a pressionar a muitos que apresentam uma mensagem do que é mais palatável ao descrente. Pressiona muitos a ficarem avidamente procurando uma metodologia que não coloque de forma tão explícita a mensagem da cruz. E Paulo escreve para que os crentes não sucumbam a essa possibilidade, porque ele sabe o perigo que essa vergonha trará. Dentro de pouco tempo, um evangelho diluído, ele vai produzir um outro ensinamento que não é de Cristo, um outro ensinamento que não tem poder para a salvação, um outro ensinamento que não vai gerar crença genuína. É possível que Timóteo, talvez, tivesse atravessado um período de sua vida no qual tais sentimentos estivessem bem próximos. É possível que Paulo fizesse esses registros em sua segunda carta a ele, por pressentir esse perigo.
ou para impedir que ele encontrasse guarida na vida do Timóteo, num futuro próximo na vida desse jovem líder. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8, o texto que está projetado diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Note também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o que Paulo escreve, ele diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Note também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, lida com situações que se apresentam como derrota aos olhos do mundo. Por isso, tanta avidez de muitos para demonstrar vitória nesta vida. Por isso que o horizonte eterno é esquecido. Por isso que procura-se a recompensa da fé aqui e agora. Os evangélicos assim pressionados procuram algo mais aceitável. Está sempre presente a pressão da aceitabilidade social. Nós, evangélicos, muitas vezes queremos ser vistos como uma força com grandes números, recebidos com honraria pela sociedade que nos cerca e pelos poderosos da terra. Mas a pregação da palavra é chamada de loucura. Por que é que Paulo classifica a pregação como sendo loucura? Porque aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Pelos padrões do mundo, a pregação é loucura. Pelos padrões do mundo, os cristãos são alienados, são derrotados. Pelos padrões do mundo, o Evangelho é uma expressão de vergonha. E o mundo nos pressiona a modificá-lo, a distorcê-lo, a abandoná-lo. E para ficar firmes, meus irmãos, é preciso coragem. É por isso que Paulo relembra a Timóteo que não recebemos o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quem não é covarde, então? Como nos fala 2 Timóteo 1,7. É aquele que confia no espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. Não é aquele que grita mais alto ou que é mais exaltado ou arrogante, mas é aquele que demonstra amor em suas ações e é moderado. Então vemos, meus irmãos, que o Evangelho de Deus pode nos envergonhar, mas devemos ser fortes e corajosos e não covardes, e não nos envergonharmos do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. John MacArthur, em um dos seus sermões, ele fala de John Hus, o pré-reformador, pastor na cidade de Praga, atual capital da República Tcheca, chamada a Estrela d'Alva da Reforma. Ele foi preso, condenado, sentenciado à morte, queimado vivo na fogueira pela igreja corrupta no ano de 1415. Quando ele estava amarrado num poste no meio da fogueira, prestes a tornar-se cinza, ele proferiu uma oração do Salmo 25, versículo 2. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. E assim enfrentou a morte, sem vergonha de sua identificação com Cristo Jesus. Mas também vemos na palavra que o evangelho falso deve envergonhar. Falamos agora do evangelho falso.
esse sim deve envergonhar. E ele não é um mito, ele existe. Ele está ao nosso redor, ele está entre nós. Paulo descreve ele muito bem em Gálatas capítulo 1, versículo 6, quando fala que existe um evangelho diferente, um outro evangelho. Esse evangelho falso, ele existe, é danoso. Uma de suas características, vejam, é trazer confusão, perturbação, enquanto que o verdadeiro evangelho traz paz à alma, traz a paz de Cristo. Esse outro evangelho, ele pode até ter uma aparência de maior santidade ou de devoção, mas ele adiciona requerimentos e restrições que não se encontram na palavra de Deus, ou prende os fiéis a uma época considerada mais santificada na história, como queriam os judaizantes fazer com os da igreja da Galácia. Esse evangelho distorce, tira o foco da mensagem singular e simples do verdadeiro evangelho. E todas essas tentativas são frustradas porque ninguém pode melhorar aquilo que é perfeito. O resultado é, na realidade, a geração de um novo ou um outro evangelho. E esse sim deve envergonhar os verdadeiros cristãos. Esse novo evangelho, por mais que fale de Cristo, por se desviar daquele que, comissionado pelo próprio Mestre, que foi comissionado e pregado pelo próprio Mestre, ele leva à perdição, ele leva à morte. Então isso nos traz a exposição daquele trecho que nós lemos no início aos versículos seguintes. Isso nos traz a carta de Paulo aos Gálatas. Em toda essa carta, Paulo procura substanciar o verdadeiro evangelho contra aqueles que procuravam distorcê-lo. E lá não tínhamos somente os judaizantes. Muitos acreditam que havia uma corrente exatamente oposta àquela chamada dos gentios pneumáticos, que muitos se aproximavam dos gnósticos. Esses gnósticos eles surgiriam mais tarde. Mas esses antijudeus, eles eram também antinomianos, eles desprezavam a lei e eles eram imorais, de uma vida dissoluta. O curioso é que ambas as correntes se colocavam como defensores de Paulo e se colocavam também como propagadores da mensagem de Paulo e da doutrina de Paulo. Essa é uma situação complexa, mas no âmago está a defesa da simplicidade do evangelho. A grande característica do falso evangelho era exatamente a adição de elementos para se obter a salvação, ou então a supressão de elementos vitais ao verdadeiro evangelho, como por exemplo a questão da santidade, transformação de vida, coisas que mexem com a essência do evangelho. E nessa carta, como nós temos aqui na transparência que será mostrada, Paulo desenvolve o seu argumento em 3 linhas. Primeiro, ele argumenta pela história dele próprio, dos judeus e dos gálatas, da conversão deles, os capítulos 1 e 2. Segundo, Paulo faz essa defesa do evangelho argumentando pela teologia, fazendo referência às escrituras do Antigo Testamento, utilizando a exegese rabínica, mostrando a insustentabilidade de certas interpretações correntes. Isso vai do capítulo 3 até o primeiro versículo do capítulo 5. E terceiro, ele apresenta um argumento moral, demonstrando a mudança moral interna produzida somente pelo verdadeiro evangelho. Isso vai do versículo 2 do capítulo 5 até o versículo 18 do capítulo 6. E o texto que nós queremos examinar, Gálatas 5, 1 a 12, nós podemos dividi-lo em 2 partes. A primeira, dos versos 1 a 6, apresenta um testemunho pessoal. Ele fala da obra libertadora de Cristo e ele mostra os benefícios do evangelho verdadeiro.
A segunda vai dos versos 7 a 12, onde Paulo apresenta um apelo pessoal. E aí ele fala da irracionalidade do evangelho falso. Leiamos mais uma vez o texto que foi lido no início. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Irmãos, nós temos aqui, exatamente nesse testemunho pessoal de Paulo, a obra libertadora de Cristo e os benefícios do Evangelho verdadeiro. 10 características desse Evangelho verdadeiro estão contidas nessa primeira parte aqui. Primeiro, nós vemos aqui que o Evangelho liberta. Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Segundo, nós vemos que o Evangelho verdadeiro destrói o jugo da escravidão e pede firmeza, como lá em Judas nós também temos que devemos batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Paulo diz aqui que nós temos que permanecer firmes, que nós não podemos nos submeter de novo ao jugo da escravidão. Terceiro, nós vemos aqui que o Evangelho verdadeiro traz proveito real em Cristo, pela consideração do oposto do que Paulo coloca. Paulo diz assim: eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se nós abandonarmos o Evangelho verdadeiro, então nós estamos e aderirmos a outras formas de aceitação à presença de Deus, de nada isso vai nos aproveitar. Mas se nós nos ativermos ao verdadeiro Evangelho, se nós mantivermos o verdadeiro Evangelho, isso é sim para o nosso proveito. Quarto, nós vemos que o Evangelho verdadeiro é completo, ele não depende de sinais físicos. Mais uma vez, a questão da circuncisão é trazida. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo remete os nossos pensamentos que Jesus Cristo guardou a lei, e não é a lei cerimonial, não são aqueles sinais físicos que caracterizavam toda a antiga aliança, que fazem parte da essência do Evangelho. Quinto, nós vemos que o Evangelho verdadeiro está ligado a Cristo. Cristo é o único que justifica, e não está ligado ao esforço humano. Paulo fala aqui, aqueles cristãos lá da Galácia: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O Evangelho verdadeiro está ligado a Cristo pela graça. É a graça que justifica, é Cristo que justifica, não é o esforço humano. Em Gálatas capítulo 4, versículo 10, Paulo já dizia: receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco, em função daquela corrente que ele observava naquela igreja que estava abandonando a fé no sacrifício salvador e justificador de Cristo Jesus. Sexto, nós vemos que o Evangelho verdadeiro, ele procede do Espírito Santo, porque nós, pelo Espírito, diz ele, pelo Espírito, o Evangelho verdadeiro procede do Espírito Santo. É obra sobrenatural de Deus. Nós vemos também, em sétimo lugar, que o Evangelho verdadeiro aqui traz expectativa, esperança de justiça. Paulo diz: aguardamos a esperança
da justiça, essa esperança da justiça, por mais injustiças que nós vejamos ao nosso redor, por mais injustiça que nós venhamos a experimentar em nossas vidas, mas a justiça verdadeira, real, vem do Evangelho real. Nós vemos também, em 8º lugar, que o Evangelho verdadeiro é recebido pela fé. É a justificação pela fé que é colocada aqui. Ele diz, provém da fé. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. 9, o Evangelho verdadeiro, ele está acima dos rudimentos, dos rituais, das sombras. Versículo 6 diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Eram meras sombras da plenitude que nós encontramos do Evangelho verdadeiro. E por último, nós temos aqui no final do versículo 6 que o Evangelho verdadeiro, esse sim, ele valoriza a fé e o amor, mas a fé que atua pelo amor. Essas outras coisas não têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor, essa sim tem valor, essa sim está presente no Evangelho verdadeiro. E aí, meus irmãos, no texto seguinte, nos versículos 7 a 12, nós temos aqui um apelo pessoal de Paulo, demonstrando a irracionalidade do falso evangelho. Paulo nos mostra no texto que será projetado aí de 10 características do falso evangelho. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E nesse trecho, então, nesse intenso, emotivo apelo pessoal que Paulo coloca, nós temos 10 características do falso evangelho. Vejam, o evangelho falso impede o progresso, impede a carreira. Ele não representa a continuidade, não, mas ele impede a carreira. Vocês lembram daquele caso do nosso atleta que corria lá na Olimpíada, lá em Atenas? E ele estava lá na maratona, prestes a chegar em primeiro lugar, e vem aquele irlandês maluco e ele sai lá dos espectadores, com desculpas ao Bill Barkley, aquele irlandês era maluco, esse aqui é muito santificado. E ele sai lá dos espectadores, e então, vestido com uma vestimenta meio de palhaço medieval, ele se atraca com o nosso atleta e impede a carreira. E aí alguns circunstantes se apressam a procurar desvencilhar, e ele procura se desvencilhar, e ele continua na carreira e termina chegando, acho que foi 2º ou 3º lugar, mas ele perdeu exatamente aquele primeiro lugar que teoricamente seria dele. O falso evangelho, meus irmãos, é assim, impede a carreira. Vós corrieis bem, diz Paulo. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? O evangelho falso, nós vemos aqui em 2º lugar, ele é persuasivo. Paulo fala aqui e traz essa expressão, essa persuasão. Ele é persuasivo, ele é atraente, ele atrai a atenção de milhares, ele leva multidões ávidas por ouvir exatamente um evangelho que é falso, que não é verdadeiro.
Mas o evangelho falso, nós vemos aqui também, ainda no versículo 8, que ele não procede de Deus, ele procede de homens. Diz aqui essa persuasão no versículo 8, não vem daquele que vos chama. Não vem daquele que vos chama. Não é uma mensagem que vem de Deus. Não é a mensagem cristalina que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Não é o Evangelho na pureza e simplicidade devidas a Cristo. É o Evangelho adicionado, modificado, adulterado, suprimido, retraído, impotente. Não procede de homens. Não procede de Deus, mas procede de homens. Vemos também, em quarto lugar aqui, a quarta característica do falso evangelho, que esse evangelho falso começa com a introdução de poucas coisas, mas logo toda a massa é afetada. Paulo diz aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. Começa com coisas pequenas, às vezes imperceptíveis, e você vai olhando e dizendo, mas esse pregador, é verdade que ele traz aqui algumas heresiazinhas, mas olha, ontem eu ouvi ele falar e era o evangelho puro. E ele vai começando, adicionando algumas coisas, e quando você vê, a massa está toda levedada, e a massa de pessoas está toda sendo enganada também pelo evangelho falso. Nós vemos também uma quinta característica nesse texto aqui que nós lemos, que o evangelho falso confunde, ele traz outro sentimento. No versículo 10, aqui, na primeira parte do versículo 10, nós lemos, confio de vós do Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Ele não produz harmonia de mente, mas ele produz outros sentimentos que são antagônicos aos ensinamentos da palavra de Deus. Outros sentimentos que são estranhos ao evangelho verdadeiro. E o apelo de Paulo, esse apelo pessoal de Paulo, é que não seja alimentado nenhum outro sentimento de dissensão que venha a distorcer, que venha a destoar das verdades claras, explicitamente colocadas na palavra de Deus. Nós vemos também, aqui ainda no versículo 10, uma sexta característica do evangelho falso. O evangelho falso perturba. A palavra pode também ser traduzida por confunde. Paulo diz aqui, aquele que vos perturba. Aquele que vos perturba. Que coisa, alguém que está pregando supostamente aquilo que seria o evangelho, mas em vez de trazer conforto, consolação, paz, ele traz perturbação, ele traz inquietação. Que contraste isso com o que nós lemos lá em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz vos dou. Paulo fala, aquele que vos perturba. O evangelho falso perturba. Nós vemos também, meus irmãos, uma sétima característica aqui do evangelho falso, que ele traz condenação e não salvação. Ele traz exatamente o resultado oposto do evangelho. Porque Paulo diz que aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. A condenação é o resultado do evangelho falso, de esperanças falsas, de fórmulas estranhas à palavra de Deus, de situações que são pregadas e que foram geridas e despertadas de alguns anos para cá apenas, e que não fazem parte da história vitoriosa da Igreja de Cristo,
E essas questões são apresentadas como sendo o evangelho verdadeiro, na realidade elas são falsidade. E elas representam o evangelho falso, trazendo condenação. O evangelho falso, a oitava característica que nós vemos nesse texto aqui, no versículo 11, o evangelho falso persegue os verdadeiros cristãos. Paulo faz referência, lembremos que é um apelo pessoal aqui, ele faz referência à sua própria situação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Paulo era perseguido por pregar o evangelho verdadeiro, e ele era perseguido como se estivesse pregando o evangelho falso. A sua mensagem era verdadeira, a sua visão do que representava a circuncisão era verdadeira, a sua contextualização do que era a circuncisão na história da redenção era aquela que era real. Mas em função de sua pregação, ele era perseguido. A nona característica que nós vemos aqui é que o evangelho falso destrói a obra de Cristo na cruz e se escandaliza com a sua pureza. No versículo 11 diz assim: logo está desfeito o escândalo da cruz. O evangelho falso, ele é tão palatável. O evangelho falso, ele é tão agradável às vezes. O evangelho falso traz aquela aparência de satisfazer as necessidades imediatas e esquece das verdadeiras necessidades eternas. O evangelho falso descaracteriza a realidade do pecado. O evangelho falso foge do escândalo da cruz e procura a pregação de outras coisas, outras situações que são mais agradáveis àqueles que ouvem esse falso evangelho. E o texto termina aqui com a 10ª característica, mostrando que o evangelho falso incita à rebelião e traz condenação, nada agradável. Paulo diz aqui: tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vos incitam à rebeldia. O evangelho falso é uma rebelião contra o verdadeiro evangelho. O evangelho falso, por mais palavras de cristianização que utilize no seu meio, ele é, na realidade, uma rebelião contra o evangelho verdadeiro da cruz de Cristo. E Paulo utiliza aqui uma expressão fortíssima contra esses que incitam à rebelião, que incitam à rebeldia. Irmãos, eu acho que a intenção de Paulo é realmente de chocar, de colocar a circuncisão neste estágio da história sob a verdadeira luz. Paulo não tem palavras suaves aqui. Ele diz: tomar até se mutilassem. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, tomara, era melhor que eles se castrassem. É exatamente para chocar. No original é com essa força. Paulo não tem meias palavras quando ele está lidando com o falso evangelho. Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele diz: acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A intenção era sacudir aqueles irmãos, para que eles se apercebessem do perigo, para que eles se apercebessem do terrível perigo e da condenação trazida pelo falso evangelho. E, irmãos, muito do que é passado hoje por evangelho é exatamente isso. É um retorno ao jugo da escravidão. Esse
é o falso evangelho. Esse é o evangelho que envergonha. E eu gostaria de fazer agora uma aplicação. Porque com tantos alertas e caracterizações do falso evangelho que Paulo nos dá, qual o evangelho que envergonha? Falando claramente, vamos dizer, dando nome aos bois. De que evangelho eu tenho vergonha? De que evangelho você deve se envergonhar? Por mais terminologia cristã que utilize, por mais que fale de amor, de verdade, de poder, por mais arrebatadoras, empolgantes ou belas que sejam as cerimônias e ajuntamentos em grandes multidões excitadas, por mais piedosas que pareçam as palavras proferidas, à luz do que foi exposto, à luz do que o apóstolo Paulo escreve, nós deveríamos dizer: eu me envergonho do evangélico católico romano, que não extrai suas doutrinas exclusivamente da palavra de Deus, mas que considera a tradição fonte equivalente de autoridade divina, gerando doutrinas estranhas. Essas doutrinas diminuem ou até substituem a insubstituível intermediação de Cristo. As obras são a motivação da salvação, e assim os fiéis são afastados da Bíblia e orientados a buscar a verdade, suposta verdade da tradição. Eu me envergonho do evangelho das seitas, que propõem ser fruto de uma nova revelação, de algum ou de alguma iluminada, perpetuada em um culto, desprezando a suficiência da palavra de Deus, por mais que eles abracem parte dela, mas apresentam escritos similares, de autoridade superior, e introduzem desvios de percurso na fé que uma vez foi dada aos santos. Eu me envergonho do evangelho neopentecostal, que relega as doutrinas cardeais da fé cristã a um quarto escuro e pouco frequentado, mas elege interpretações peculiares sobre milagres, curas, novas profecias, sons estranhos, grunhidos, como sendo a essência da fé. Objetos da busca incessante de todos os fiéis, elementos sempre presentes nos ajuntamentos de excitação crescente. Eu me envergonho do evangelho neopagão, que adiciona ao linguajar cristão cerimônias estranhas, cultos nos montes, orações em cima de peças de roupa, bênçãos proferidas em pentes e outros objetos, marchas, competições escritas nas sandálias e sapatos e outros fetiches característicos do paganismo, do qual a fé cristã sempre se distinguiu e se distanciou. Eu me envergonho do evangelho daqueles vendedores de fórmula de felicidade, marqueteiros de manuais de prosperidade, aqueles que se esquecem que o Deus que pode abençoar é o mesmo que avisa que nesse mundo de pecado teremos aflições, e são esses servos afligidos que Deus mais utiliza na sua obra e no seu ministério. Eu me envergonho do evangelho de curandeiros que se apresentam como uma maratona contínua de catarse coletiva, no qual o poder da personalidade impera, onde o suor da exaustão dos protagonistas é até utilizado como fonte de poder às supostas curas. Eu me envergonho do evangelho de certos caminhos da graça,
que fala muito do amor de Deus, mas que pretende ser moderninho, contemporâneo, que apresenta uma graça que é barata, que não é bíblica, com caminhos perigosos que confortam o pecador em seu pecado, em vez de levá-lo ao arrependimento e à rendição à soberania de Deus e às suas diretrizes. Esse evangelho chamado de caminho de graça, que pretende ser mais humilde, mais amoroso, mais iluminado do que os demais, mas se coloca como juiz implacável de todos que não aceitam os seus desvios da moralidade cristã. Eu me envergonho do evangelho de certos tradicionalistas que se prendem a anacronismos históricos ou noções teológicas subjugadas por tradições para ditar regras ou escravizar e oprimir a mente dos fiéis a posturas não especificadas claramente nas Escrituras, mas que são fruto de interpretações também peculiares de um pequeno segmento, esquecendo a liberdade cristã que recebemos do nosso Salvador, liberdade essa paga por tão alto preço. Eu me envergonho do evangelho de certos evangélicos que acham a mensagem da palavra sem poder, a não ser que sejam aplicadas técnicas modernas de multiplicação e de crescimento, como se o poder estivesse na metodologia e não no Espírito Santo de Deus que acompanha a mensagem proclamada. Eu me envergonho do evangelho de judaizantes modernos, judeus messiânicos extremados, que pretendem criar uma casta não bíblica de fiéis, considerando cristãos de segunda classe aqueles que não conseguirem traçar uma suposta linhagem de ascendência judaica, enfatizando as sombras do Antigo Testamento aos nossos dias, construindo barreiras que já foram derribadas pelo nosso Messias e Salvador Jesus Cristo. Eu me envergonho do evangelho dos neo-ortodoxos, que procuram divorciar a piedade dos fatos da história, procurando ser palatável aos intelectuais da nossa era, enganando os fiéis com subjetivismo de aparência piedosa, que nada afirma e nada constrói. Eu me envergonho do evangelho dos liberais teológicos, que pretendem manter o linguajar cristão, falam de espiritualidade, mas ao mesmo tempo consideram a Bíblia um mero registro humano, cheio de erros e falhas, e não a palavra de Deus inspirada e inerrante. E eu me envergonho, sobremaneira, do evangelho dos teólogos relacionais ou do processo. Aqueles que pregam um Deus impotente, sujeito às maquinações humanas, preso às leis da natureza, que não tem um plano e nem o executa, mas um Deus que vive em frustração e ânsia à procura de uma relação com o homem soberano, um Deus estranho à majestade e onipotência do Deus revelado nas Escrituras. Com relação, meus irmãos, aos perigos trazidos por esses propagadores do falso evangelho, eu estou sempre clamando em oração: Senhor Deus, reafirma, fortalece a minha fé, porque eu não consigo enxergar identidade dessas coisas mencionadas aqui com a Tua palavra, com a simplicidade do Evangelho Salvador de Cristo. Eu oro, Senhor, mesmo que eu esteja na contramão da história, preserva a minha lealdade às Escrituras. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito, para que eu seja encorajado a proclamar as Tuas verdades. Livra-me, Senhor, da glória dos homens. Protege-me, Senhor, com a glória divina que é só Tua. Todas essas, meus irmãos, são manifestações do evangelho falso. São formas de escravidão. Submetermos-nos a elas é anular o sacrifício de Cristo Jesus. É retornar à obscuridade.
é procurarmos a religiosidade humana, é renunciarmos à liberdade cristã, é procurarmos cadeias para as nossas vidas, nós que fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Firmemo-nos na liberdade, fugindo do evangelho que envergonha. Sigamos a palavra de Deus em tudo. Proclamemos o verdadeiro evangelho. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos e precisamos de Ti. Derrama sobre Ti, Senhor, as Tuas misericórdias. Preserva o Teu evangelho no nosso coração, na nossa boca, no nosso testemunho. Dá-nos, Senhor, coragem para não nos envergonharmos do verdadeiro evangelho, mas com ousadia proclamá-lo. Dá-nos, Senhor, a percepção, a profundidade de análise, o estudo da Tua palavra que é necessário para nos envergonharmos do falso evangelho, para o identificarmos onde quer que esteja, para conservá-lo ausente das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.